Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você está me assistindo agora, mas essa é uma aula excepcional e uma aula para repor a- o tópico de psicologia política, conforme eu já havia prometido para vocês. Então hoje essa é a aula que substitui a aula que a gente não teve presencialmente acerca de psicologia política. Antes de mais nada, é bom dizer que os direitos estão reservados, você não pode compartilhar, vender ou dispor desse material sem prévia autorização do autor ou conhecimento desse. Espero que essa aula fique no estrito uso da disciplina de psicologia social do curso de psicologia da Brás Cubas, né? Hoje é 27 de maio de 2005 e estamos dando início ao nosso conteúdo aqui. Seja bem-vindo e espero que você aproveite essa nossa discussão. Infelizmente, a gente não tem a possibilidade de fazer a troca imediata, mas você pode fazer as suas questões, seus levantamentos e dúvidas através dos dispositivos que a Brás Cubas oferece para você pelo portal e pela Blackboard, né? Bom, comecemos então falando um pouco a respeito de psicologia política e entendimento disso. Para a gente entender um pouco a respeito da psicologia política, a gente precisa então dar nome aos bois, né? Trazer as definições necessárias para que a gente possa compreender o que essa disciplina pode contribuir para a prática do psicólogo. Assim sendo, então, partamos para a discussão a respeito da psicologia política. É necessário, então, a gente definir três palavras-chave. Primeira palavra-chave importante é psicologia, depois política e, finalmente, psicologia política. Dentro desse contexto, a gente já falou em alguns encontros nossos a respeito de que o objeto da psicologia é a subjetividade, que em si é um complexo de complexos. A gente já trouxe isso na nossa discussão várias e várias vezes. É importante, então, nesse contexto, a gente falar um pouco a respeito da psicologia e no que ela se traduz em político ou em psicologia política. Psicologia é uma disciplina que estuda o sujeito na sua relação com o mundo. Isso seria uma primeira definição, muito embora não seja uma definição muito precisa, né? A gente tem, ao falar que é uma disciplina que estuda o sujeito na sua relação com o mundo, a gente abre muitas possibilidades para o que seria psicologia, afinal de contas, porque há diversas manifestações dessa relação desse sujeito com o mundo. E cabe aqui, inclusive, perguntar que sujeito e que mundo, né? Então, nessa relação, especificamente a que trata da psicologia, o sujeito se constitui como produto e produtor da sua história. E também como produtor da história da sociedade. Portanto, a psicologia trata de um sujeito que se relaciona, um sujeito que se despe e se lança sobre o mundo, estabelecendo com ele uma relação específica. Falando assim, a gente tem então
Sujeito, relação e mundo. O que se traduziria então essa condição, né? A condição de sujeito, relação e mundo. Sujeito é aquele indivíduo, aquele ser que, se dispondo em relação ao seu ambiente, é agente e é paciente da relação que ele estabelece com esse ambiente imediato. O sujeito, portanto, ele é um ser ativo passivo. É um sujeito ativo dentro das condições possíveis em que ele pode agir no mundo. Ao mesmo tempo, um sujeito passivo na medida em que o universo, o ambiente se dispõe em relação ao mundo, né? Bom, relação. Relação é tudo aquilo que estabelece uma conexão entre um objeto e outro. O sujeito, ao estabelecer uma relação, ele cria uma condição de dependência. Relação é tudo aquilo que, para existir, precisa de um outro, né? Por exemplo, a relação entre professor e aluno. Só é possível existir a condição de sujeito professor dentro de um contexto necessário em que um outro sujeito se dispõe a aprender. Fora dessa condição necessária, a relação pedagógica não se põe. É necessário que você esteja aí agora, me ouvindo. Quando você está me ouvindo, a sua audiência me transforma e te transforma. Ao me transformar, ela produz em mim um sujeito didático, enquanto que em você produz um sujeito ouvinte, audiente, um sujeito presente na perspectiva de uma construção de conhecimento. Então é uma relação necessária. Ela precisa desta condição específica de existência para poder se constituir. A relação se põe entre dois sujeitos ou mais. Geralmente ela acontece em duplas, né? Por exemplo, dentro de uma sala de aula, a despeito de produzirmos o conhecimento coletivamente, juntos, né? Estando todos nós disponíveis para a produção do conhecimento, a audiência ela é sempre par e par, né? É sempre de um para um, porque para cada relação, apesar de eu ter uma turma, sei lá, de 50 alunos, cada aluno estabelece comigo uma vinculação diferente, única e original. Então toda relação ela é uma relação particular, né? Única, irrepetível, né? Basta você pensar a relação que você tem com as pessoas com as quais você convive. Então, você tem o amigo A. O amigo A, com o amigo A, você experimenta uma relação AS, sendo S sujeito, ou no caso você. Na relação com o amigo B,
você experimenta a relação BS. Você é diferente quando você está com A e é diferente quando está com B, porque B lhe oferece uma experiência que só quando vocês dois estão juntos ela é possível de se expressar. Da mesma maneira que quando está com A, só nesta relação é possível você viver uma experiência única com essa pessoa. E quando estão em três, novamente a relação se modifica e ainda assim cada um dessas partes da relação produz uma relação inexplicavelmente única. Né? Cada um, por assim dizer, dá o seu tempero de como que essa relação se manifesta, acontece, enfim. E geralmente quanto mais forte é os vínculos e quanto mais forte a importância que você dá à manifestação de A ou B, mais a cara de A ou B, esta relação em três, que se transforma numa relação única, ela se expressa. Bom, dito isso, esse ser que se coloca em relação ao seu ambiente imediato produz relações. Essas relações oferecem para o sujeito uma possibilidade de agir sobre o mundo. Em suma, as relações que os sujeitos estabelecem entre si produzem recursos internos que permitem que você estabeleça melhores, ou melhor é um termo impreciso também, estabeleçam refinamento na forma como você se relaciona com o mundo. Né? O conceito de melhor ele é questionável de fato, mas são incrementos para você lidar com as suas relações com o mundo. Por isso é importante você estabelecer relações. Né? E elas se põem de modo necessário na medida em que elas te oferecem recursos internos para lidar com as coisas do mundo. Então, quanto mais você expande as possibilidades, por exemplo, de conhecimento, vamos supor, você estabelece uma relação comigo que é uma relação pedagógica. Ok, essa relação que se estabeleceu entre nós, ela oferece para você recursos para lidar com esse conteúdo que a gente está expondo aqui. Mas se você se restringe só a essa relação, a relação parcial que você estabelece com esse conhecimento é tomada como uma relação geral, de tal maneira que você não tem recursos suficientes para debater comigo as diversas faces que esse conteúdo permite, as diversas faces que esse conteúdo permite discutir, enfim, permite explorar, né? Quanto mais pares você incrementa na sua vida, por exemplo, eu estou aqui dando uma aula a respeito de psicologia política, mas existe uma referência bibliográfica lá na Black a respeito dessa temática. Você vai lá, busca, lê a respeito, então você dialoga com um novo parceiro, que seria então o autor dessa discussão, de uma dessas discussões, né? Sei lá, por exemplo, Pedrinho Guares, que é da PUC de Campinas.
PUC de Campinas, desculpe, da PUC do Rio Grande do Sul. Diante dessa realidade que se põe, você tem uma nova visão para poder debater a respeito de psicologia política. Quanto mais teóricos você se expõe a, né? Quanto mais teóricos você for buscar, quantas mais referências você for buscar, mais é o seu leque, o seu repertório para poder discutir com propriedade a temática nesse caso, psicologia política. Assim é tudo na vida, né? Quanto mais amigos você tem, mais referências afetivas incrementam a sua vida, mais possibilidades de você ter traquejo social, habilidades sociais para poder lidar com as demandas que lhe chegam. Quanto mais você se expõe a, por exemplo, fazer um vídeo como esse que eu estou fazendo aqui, né, e se expor a fazer uma discussão teórica, etc., tanto maior a sua possibilidade, por exemplo, de lidar com as novas tecnologias, lidar com esse enfrentamento, poder fazer vídeos, sei lá, TikTokers, o web, um youtuber, enfim, ser um famosão da mídia digital, né? Se perceber, ver como é que a sua imagem aparece no vídeo, se você fica bem, né? Enfim, fica assim tão charmoso quanto eu estou aqui nesse vídeo. Enfim, é a possibilidade de se expor a esse mundo que lhe permite recursos internos para lidar com ele. Essa condição, essa ação que você estabelece com o mundo é uma ação potente, é uma ação que implica em possibilidades, em poder. E aí a gente está chegando um pouco mais naquilo que é o cerne da discussão a respeito do que é psicologia política. Porque psicologia política não é uma psicologia que trate da forma como a gente lida com as temáticas ligadas à política. Falar de psicologia política geralmente é problema no senso comum, porque a ideia de política é uma ideia rechaçada pelas pessoas de um modo geral. As pessoas falam de psicologia, melhor dizendo, as pessoas falam de política de uma maneira muito pejorativa, né? Elas entendem a psicologia política como a manifestação de um jogo de poder particular, o que de alguma maneira não está errada, não. Porque a expressão da política é a expressão da sociedade que a gente vive. Ora, a gente vive uma sociedade capitalista. Portanto, uma sociedade cuja inspiração é liberal. O que quer dizer isto? Quer dizer que os interesses individuais estão acima dos interesses coletivos, né? A grande discussão hoje dentro do mundo capitalista é cada vez mais a acentuação das capacidades individuais em detrimento das capacidades coletivas. Essa é a discussão dentro de um cenário liberal. É assim, então, por exemplo, você vai pegar, por exemplo, o próprio sistema de ensino, a gente já discutiu isso também algumas vezes. Você vai discutir o sistema de ensino, o que aparece? Aparece o desempenho individual como expressão do sucesso do aluno. As políticas educacionais reforçando
atividades individuais, desempenhos individuais em detrimento de um coletivo. Né? Por exemplo, a nossa avaliação, hegemonicamente falando, né? A avaliação que é a mais cotidiana no seu ambiente escolar é uma avaliação que trata do individual. Portanto, por exemplo, eu não vou fazer uma avaliação da turma, eu vou fazer uma avaliação tua. A tua, você que está me ouvindo agora. E se eu fizer uma avaliação com base no comportamento da turma, como a expressão do processo educacional é dada pelo individual e não pelo coletivo, você vai se sentir injustiçado se você fizer e o seu colega não. Né? E pressionar, ao mesmo tempo pressionado por um comportamento que normalmente é um comportamento individualista, né? Em que as pessoas se preocupam consigo e não com o ambiente da sala, e aí você vai se sentir de novo, novamente, injustiçado. Né? Sempre que a prerrogativa é uma prerrogativa onde o individual está acima do coletivo, quando você expressa um pensamento que se constrói em cima do coletivo, aquilo que é individual comparece e se expressa como injustiça. Né? Então, sempre nesse contexto individual, ele marca as relações presentes numa sociedade burguesa. Né? Então, dentro desse contexto, você tem, então, uma condição muito importante. Se a gente está falando de indivíduos, e esses indivíduos não são a expressão do coletivo, um processo educacional que trabalha em cima do indivíduo cria possibilidades diferentes para esses indivíduos, né? Desconsiderando o aspecto social que contextualiza a capacidade desse indivíduo de se expressar no mundo. Então esse é um ponto muito importante para a gente poder entender o que significa essa psicologia política. Ora, e como que essa política comparece na vida da gente de uma maneira muito ruim, como a expressão de interesses individuais e não interesses coletivos. Ora, política tem um desdobramento bastante interessante. Esse mundo burguês de que se refere a expressão da política coloca o político como um sujeito arrogante e um sujeito pernicioso, um sujeito mal visto. De tal maneira que nós, então, rechaçamos a política e rechaçamos a nossa condição política nesse contexto. Nós não discutimos política, mas nós discutimos cidadania. Então, a gente não fala, por exemplo, nesse contexto burguês, a gente não fala de político de bem. A gente fala de cidadão de bem. O político é aquele indivíduo que efetivamente opera sobre as relações sociais, produzindo leis, fazendo as leis cumprirem, julgando leis. Sobretudo, há dois espaços da política, que é o executivo e o legislativo. O judiciário não é entendido como um espaço de política. E quando o é,
quando o espaço do judiciário ele é deturpado como cooptado, ou seja, seduzido pelos interesses corporativos em detrimento dos interesses coletivos. Quando eu entendo que o espaço do poder jurídico, poder do judiciário, atende a interesses corporativos, eu então chamo esse espaço do judiciário como um espaço politizado de uma maneira equivocada, de uma maneira pejorativa. Bom, então não defendemos o político de bem, nós defendemos o cidadão de bem. O cidadão de bem, portanto, é exaltado, enquanto que o político é rechaçado. Olha que coisa curiosa, não é? Veja você, política vem do latim, mais arcaico, que quer dizer político, aquele da cidade. Ele dá origem à política que na Roma antiga era aquele sujeito que participava da vida da cidade e que tinha direito às decisões sobre o que aconteceria. Obviamente que o mundo romano era um mundo separado por camadas, por, obviamente, relações de poder institucionalizadas, né, infelizmente, mas no ambiente do espaço político, do espaço da democracia, a democracia nasce com as cidades-estado greco-romanas, nem todos tinham a possibilidade de participar da vida ativa das cidades-estado, porque nem todos pertenciam a uma relação econômica, social que lhes permitia isso. Então eram só alguns membros que eram considerados indivíduos ativos na sociedade, o resto nem era visto. Entre eles incluem-se mulheres, crianças, pessoas que tiveram suas terras tomadas e foram transformados em escravos. Enfim, essas pessoas não participavam da vida ativa da cidade. Mas aqueles que participavam eram aquele sujeito da cidade, portanto, político. Aristóteles vai falar que o homem é um animal político, né? Porque um homem da cidade é um homem que define e decide os rumos da sua comunidade. E esse era o sentido original da tal da democracia, né? Na mesma origem, a gente tem o citóen grego, né? Então, a Grécia passa a dominar o mundo, né? Aliás, antes a Grécia dominava o mundo antigo, depois o Império Romano se agrega ao mundo grego, né? Criando um Império Greco-Romano, e o homem da política, o homem da cidade é o citóen, que dá origem à palavra cidadão. Cidadão é o sujeito, o homem da cidade. Político, o homem da cidade. Portanto, a origem é a mesma. Citóen é o mesmo sujeito
que é político. Exatamente o mesmo, sem distinção, né? E com a mesma função. O Citroën se apartou no mundo ocidental, burguês, o Citroën se apartou do político, mas o cidadão é o político. Política é a nossa existência no mundo social. No mundo burguês, a gente tem então uma democracia burguesa. E como a participação na democracia burguesa ela é distribuída de uma maneira desigual, né? Esse sujeito é um sujeito desigual. Então, somos todos iguais perante a lei? Sim, nós somos todos iguais perante a lei. Todavia, as condições de acesso a esses direitos são muito diferentes. A forma de participar da vida social é completamente diferente para sujeitos diferentes, e isso é algo importante para a gente entender aqui, né? Então, a política, né, é esse entendimento que implica em entender o que é o poder dentro dessas relações. Poder é tudo aquilo que você pode. Num mundo onde o indivíduo está acima do coletivo e que os bens coletivos são tornados bens individuais, essa é a dinâmica de um mundo burguês. Bens coletivos são tornados bens individuais. A forma como você acessa o poder é individualizado e distribuído de modo desigual, né? Os diversos poderes são distribuídos de modo desigual. Então, por exemplo, o poder aquisitivo das pessoas, poder de compra das pessoas, é diferente para cada um e de acordo com as possibilidades que se lhe acessam, as oportunidades de conhecimento. A gente já viu em outras aulas que aquilo que a gente vende é conhecimento. Então, se você tem uma possibilidade diferente de acesso ao conhecimento, você tem uma possibilidade diferente de acesso a vender esse conhecimento. Muito embora a venda desse conhecimento dentro do mundo burguês seja também uma questão complexa, né? Por quê? Porque o conhecimento é um patrimônio coletivo. Nós não conhecemos o mundo sozinhos. Nós só conhecemos o mundo em relação. Todo esse conhecimento que você está adquirindo através da Universidade Brás Cubas é exatamente o mesmo conhecimento que os alunos da USP, os alunos da UFRJ, os alunos da UMEC recebem acerca da psicologia. E são todos nós que fazemos a psicologia acontecer e fazemos a psicologia se desenvolver como conhecimento. Esse conhecimento não é meu, esse conhecimento não é seu, esse conhecimento é um conhecimento compartilhado e qualquer um pode acessar. Qualquer pessoa pode sentar diante de um livro, ler e absorver conhecimentos de psicologia, desde um conhecimento mais inicial, vamos chamar assim, mais básico, até um conhecimento mais refinado de psicologia, e não só psicologia, medicina, sobre biologia, sobre química, sobre o que você quiser. O conhecimento ele não pertence a uma pessoa e ele está nos livros, né? E acessar os livros é importante para você conhecer o mundo.
né? Entender o que significa cada objeto de conhecimento ao qual você se dispõe a explorar e conhecer. Portanto, conhecimento é algo que é coletivo. Mas, dentro de um mundo capitalista burguês, os bens coletivos são tornados bens individuais. E como o Estado, que é burguês, estabelece com esse sujeito uma relação de compromisso com a propriedade privada, ele intermedia essas relações de legitimar a propriedade privada. Portanto, conhecimento, que é algo coletivo, é tornado particular e, portanto, você pode vender o seu conhecimento legitimado pelo Estado, que então tornou esse conhecimento coletivo algo privado, particular. Né? E ainda que você não tenha um refinamento, você ou qualquer outra pessoa, não tenha um refinamento acerca do conhecimento necessário à intervenção psicológica, como o Estado intermediou essa relação de propriedade privada do conhecimento, você então pode exercer a profissão de psicólogo, você ou qualquer outra pessoa que tenha o diploma. Uma vez diplomada, você é tão psicólogo quanto qualquer outro psicólogo, independente do grau que ele tenha. Por exemplo, né, um professor, doutor e um graduando. Para o mercado é a mesma coisa. Né? Basta que esse indivíduo seja legitimado pelo Estado através de um diploma para que ambos exerçam a mesma função. E aí o que vai prevalecer são as condições de mercado, o que você faz, o que você mostra, o que é a sua habilidade em se vender. Né? Sei lá, você pode pegar um professor doutor muito bom, enfim, porque doutorado não quer dizer porra nenhuma, né? O que quer dizer é a capacidade prática, pragmática dele de demonstrar que o conhecimento é válido e que as recomendações que ele faz, a capacidade diagnóstica que ele tem, o compromisso que ele tem com um plano de intervenção são eficazes, trazem resultados e é isso que faz com que ele venda o produto dele, que no caso é conhecimento psicológico. Né? Enfim, então é disso que trata a política. A política aqui tem uma definição de dicionário, que é um tipo de poder pertencente à categoria do poder de um ser humano sobre o outro ser humano. Né? É uma atividade que se dá na esfera das disputas de poder entre grupos organizados. Então, de que trata a psicologia política, portanto? Trata justamente da estrutura, de como se estrutura essas relações de poder, como isso tem impacto na produção da subjetividade individual e coletiva e como que essa subjetividade individual e coletiva ressoa no contexto individual e coletivo. Né? A Silvia Lani, que é uma importante psicóloga social, ela fala a respeito dessa questão da atividade como como ações encadeadas junto com outros indivíduos para a satisfação de uma necessidade comum. Para haver esse encadeamento é necessária
a comunicação, portanto a linguagem, assim como um plano de ação, pensamento, que por sua vez decorre de atividades anteriormente desenvolvidas. Então, nesse sentido, a gente tem um movimento social que forma a sociedade da maneira como ela é, e esta forma de organização social se expressa a partir de duas forças, porque você está falando de poder, então esse poder ele implica numa ação, essa ação, portanto, tem direções. Portanto, essa direção faz com que esse grupo se desloque de uma maneira ou de outra, né? Portanto, existem forças, portanto, essas forças são forças políticas que vão modulando essa forma de organização social tal qual a gente conhece, tá bom? Então, essas forças são as forças conservadoras versus as forças revolucionárias. Forças conservadoras são aquelas que procuram manter o status quo desse jogo de poder, enquanto que forças revolucionárias são forças que procuram rever como essas condições de poder se estabelecem, criando novas ordens sociais. Não implica que uma ou outra seja melhor ou pior, né? Aqui não é uma questão de julgamento de valor, mas de entendimento como é que essa estrutura se dá, né? As forças conservadoras e as forças revolucionárias são baseadas em valores, né? Assim, então, a gente tem uma definição a respeito do que significa psicologia política, tá? Então, psicologia política seria o estudo das crenças, representações ou senso comum que os cidadãos têm sobre a política, os comportamentos desses, por ação ou omissão, que incidam sobre um ou outro e contribuam para a manutenção ou a mudança de uma determinada ordem sociopolítica. Isso é, então, a definição do que é psicologia política, tá bom? Como é um vídeo, você pode parar, voltar e ver qual que foi a definição que eu dei aí. A gente já está se encaminhando mais para o fim, então eu vou falar um pouquinho só agora a respeito da história, um pouco da história da psicologia política, né? Então, alguns autores definem a psicologia política a partir de períodos históricos. Então, um primeiro período acontece de 1900 a 1945, que é o período em que a psicologia, de alguma maneira, se fortalece, né? E como ciência, como disciplina acadêmica autêntica, legítima. Então, nesse período, se começa a falar de psicologia política. Em 1910, tem um autor que, inclusive, o Freud trabalhou bastante, ele, que se chama Gustave Le Bon. Né? Le Bon vai trabalhar sobre psicologia das multidões e o Freud vai fazer uma análise a respeito de como o Le Bon trata a dinâmica do sujeito em contexto de multidão, vai fazer uma crítica e dessa crítica surge um texto do Freud chamado Psicologia das Massas e Análise do Eu. É extremamente importante para a história da psicologia e da psicanálise em particular, né, em que ele vai definir como é que esse aparelho psíquico se expressa num contexto
num contexto de multidão. Nesse mesmo tempo, né, nesse mesmo período, a gente tem alguém que vai fundar a disciplina de psicologia política em 1934, chamado Harold Lasswell. Esse Lasswell é considerado o pai da psicologia política. Em segmento, a gente tem um segundo período da psicologia política que vai de 1946 a 1977. Então, nos anos 40 e 50, nos Estados Unidos, surgiram estudos ambientalistas numa explicação do comportamento a partir disso, né? Então, a psicologia praticamente ignora as temáticas políticas, né? Houve algum estudo ligado à questão da psicologia da guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, em que eles estudam soldados. Nessa época surge os estudos de Bion, né, que estuda como é que o exército tem consequência na subjetividade dos soldados, né? Ainda nos Estados Unidos há um grupo chamado Grupo de Colômbia que fez alguns planejamentos e variáveis demográficas e sociológicas para definir como é que os votos aconteciam, né? Então estudar o comportamento político das pessoas nas campanhas eleitorais. E então a gente tem um terceiro período que vai de 1978 a 1995, né? Em janeiro de 78 se funda a Sociedade Internacional de Psicologia Política. O primeiro presidente foi um psicólogo chamado Custon, apesar do Lasswell, que fundou a primeira disciplina, ser considerado um presidente de honra. Em 77 se funda a Revista de Psicologia Política, que é o órgão, a revista oficial da Sociedade Internacional de Psicologia Política. E depois ela é responsável, por exemplo, por publicar os manuais, né? Manuais de psicologia política, tratando de diversos temas, diversas temáticas. No Brasil, a gente tem a Sociedade Brasileira de Psicologia Política, que é sediada em João Pessoa, né? E, enfim, os principais autores da psicologia política são o Charles Merian, autor que trata de vários temas ligados à psicologia política, né? Sustentava que a psicologia política poderia contribuir para um melhor desenvolvimento da política, com suas teorias a respeito da psicologia normal e da psicologia infantil, para melhorar a socialização das crianças. Ainda ele vai falar de uma psicologia social, sobretudo ligada à análise da conduta eleitoral e dos interesses dos políticos. A gente tem o Harold Lasswell, né, que é considerado fundador da psicologia política, tem influência da psicanálise e a psicanálise é fundamental para a obra dele, né? A gente tem ainda como
pressupostos, né, da psicologia, o próprio Aristóteles, né, que falava do ser humano como um animal político, né, que ocupa a psicologia, aliás, a política ocupa um lugar primário, por assim dizer, na hierarquia dos objetos de estudo do, do ser humano. A gente tem o Maquiavel, né, que é um teórico das ciências sociais importantes, né, trabalhava na época do Maquiavel, filosofia, psicologia, arquitetura eram disciplinas correlatas, né, caminhavam meio que junto, né, então, mas ele vai estudar a respeito do comportamento do ser humano, né? Ele tem um livro importante que chama O Príncipe, em que ele vai falar como é que um verdadeiro líder deve conduzir, não conduzir com paixão, mas conduzir com razão, né? É um período do iluminismo, né? E é dele aquela frase famosa, né, de que os fins justificam os seus meios, posto que um governante deve colocar os interesses particulares abaixo dos interesses coletivos e agir conforme a necessidade do seu povo. A gente tem o Le Bon, né, que estudava a respeito da alma coletiva, né, como se formam os sentimentos e os pensamentos dos indivíduos que se dirigem numa mesma direção e como é que é esse comportamento das multidões. A gente tem o Freud, que vai estudar também a partir do Le Bon, como é que os conceitos de libido, identificação, etc., comparecem nos fenômenos de massa. A gente tem o Marx, né? A gente não pode deixar de lado esse importante teórico, né? Que vai falar então a respeito das relações de classe, as relações de poder e de dominação e como que esta relação aparece no contexto do desenvolvimento humano, né? A psicologia ela tanto pode conversar com diversos autores. Um dos autores com os quais a psicologia conversa é justamente com o marxismo, a partir dessa ideia de que o contexto, o ambiente, ele é condicionante para a existência da subjetividade, né? E, portanto, os aspectos históricos, sociais estão envolvidos, são íntimos à formação da subjetividade do sujeito. Portanto, é necessário compreender como é que essa estrutura social ela se desenvolve para entender como é que essa subjetividade acontece, né? Então, de um modo geral, é isso que eu tenho para contar para vocês, tá? Como a gente não tem aqui a possibilidade de um debate, eu espero de vocês um debate a partir da Black, enfim, que vocês mandem questões, questionamentos, enfim, façam pesquisas, mandem as suas questões que a gente discute por lá. Falou, moçada? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Estou à disposição para qualquer questões que vocês precisarem colocar aí, enfim. Esse é o nosso debate, é isso aí, beijinho no coração, até a próxima e boa sorte aí na Dolorosa.
eu tenho certeza que vocês vão fazer uma excelente prova em todas as disciplinas. E é isso aí, moçada. Bora pra cima. Beijo no coração e a gente se vê numa próxima. Um abraço.